Olá pessoal, hoje nós vamos mergulhar na incrível história de José, na porção de Miquetes, que é uma jornada de sonhos, desafios e triunfos. Vamos descobrir como aplicar essas lições milenares em nossas vidas atuais. Só que antes de começarmos, não se esquece de curtir, seguir o canal, compartilhar esse vídeo e deixar também o seu comentário. Vamos juntos desvendar os segredos da sabedoria e de como podemos obter sustento para toda a nossa vida. Muito bem, o nome da Parashá, Miquetes, significa no final, e é encontrada em Gênesis a partir do capítulo 41, verso 1. Muito bem, o aprisionamento de Yosef finalmente termina quando o faraó sonha com 7 vacas gordas, que são engolidas por 7 vacas magras, e com 7 espigas de grão gordas, engolidas por 7 espigas magras. José interpreta os sonhos como significando que 7 anos de abundância serão seguidos por 7 anos de fome, e aconselha o faraó a armazenar grãos durante os anos férteis. O faraó então nomeia José como governador do Egito. José se casa com Osnat, filha de Potifar, e eles têm 2 filhos, Menaché e Efraim. A fome então se espalha pela região, e alimentos só podem ser obtidos no Egito. 10 dos irmãos de José vêm até o Egito para comprar grãos. O mais jovem, Benjamim, fica em casa, pois Jacó teme por sua segurança. José, ele reconhece seus irmãos, mas eles não o reconhecem. Ele os acusa de serem espiões, insiste para que tragam Benjamim para provar quem são e aprisiona Shimon como refém. Mais tarde, eles descobrem que o dinheiro que pagaram por suas provisões foi misteriosamente devolvido a eles. Jacó, ele concorda em enviar Benjamim apenas depois que Judá assume a responsabilidade pessoal por ele. Dessa vez, Yosef recebe-os gentilmente, liberta Shimon e os convida para um jantar cheio de eventos em sua casa. Mas depois ele planta seu cálice de prata, supostamente imbuído de poderes mágicos, no saco de Benjamim. Quando os irmãos partem para casa na manhã seguinte, eles são então perseguidos, revistados e presos, quando o cálice é então descoberto. José oferece para libertá-los, com a condição de reter como escravo somente Benjamim. Você já pensou como as suas ações hoje podem afetar o seu futuro? Vamos dar uma olhada como as escolhas de José, baseadas em sonhos e intuição, moldaram não só o destino dele, mas o da nação inteira. Nós vemos em Gênesis que, depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. E os sábios explicam que o pai de José, Jacó, ele foi um líder espiritual de destaque. E José canalizou essa liderança para influenciar o mundo. E assim como José previu seu futuro em sonhos, e faraó entendeu o destino do Egito da mesma maneira, nós também podemos encontrar inspiração nos sonhos para melhorar a nossa realidade. É dito que, em todas as gerações, o povo de Israel, simbolizado por José, serve como uma fonte de inspiração espiritual. Até mesmo os desafios que enfrentamos podem nos fortalecer, transformando energia negativa em energia positiva. Quando o mal ele aparece, nós não devemos temê-lo como se ele tivesse poder próprio. É, na verdade, um sinal para olharmos internamente e superarmos nossas falhas. Corrigindo-nos e enfrentando os desafios, nós retiramos o poder do mal e o convertemos em potencial para o bem. Devemos então usar os desafios da vida como uma chance para crescimento. Em vez de temer as dificuldades, nós podemos ver nelas uma oportunidade para melhorarmos a nós mesmos e fortalecer o nosso caráter. Imagine que você está diante de um obstáculo, como um projeto desafiador no trabalho. Em vez de ficar ansioso ou com medo do fracasso, encare o projeto como uma oportunidade para desenvolver novas habilidades e trabalhar em equipe. Superando esse desafio, você transforma o mal da situação em uma força para o crescimento pessoal e profissional. Tem um verso no Tanar, em Provérbios 24:10, que diz assim: Itparitad beyom tzarach tzar kochecha, que significa: se desfaleces no dia da adversidade, diminuto é o teu valor. E esse verso, amigos, nos ensina que é nos momentos de dificuldade que o nosso verdadeiro poder se revela. Não por termos fraqueza, mas pela oportunidade de mostrar nossa força e caráter. Nenhum dos conselheiros do faraó conseguiu explicar os sonhos que ele teve, mas José, então, ele foi trazido e interpretou esses sonhos, revelando não apenas o futuro do Egito, mas também uma ambição espiritual muito profunda. Nós lemos em Gênesis, no capítulo 41, verso 30, assim: Venishkach kol asheva be'eretz Mitzrayim vehilan hara'av et haaretz. Yosef disse ao faraó:
nos anos de fome, toda a abundância do Egito será esquecida. A verdadeira abundância, pessoal, não se encontra apenas nos bens materiais, mas também na riqueza espiritual, que nós armazenamos em tempos de facilidade. José interpretou o tempo das vacas gordas como um significado de iluminação espiritual, e as vacas magras simbolizavam um período de escuridão. E compreender esses ciclos nos ajuda a quê? A estocar sabedoria e fé nos tempos mais fáceis, para que nós utilizemos isso em tempos mais difíceis. Então, um exemplo prático. Assim como uma pessoa que economiza dinheiro em tempos de prosperidade, para poder usar esses recursos em tempos de maiores dificuldades e necessidades, nós também devemos economizar esses momentos de clareza espiritual, de aprendizados e conexões para nos fortalecer quando enfrentarmos períodos de incertezas, de dúvidas e de provações. Existe um verso em Kohelet, que é Eclesiastes, capítulo 7, verso 14, que ilustra bem essa ideia, esse conceito. É dito assim, Beyom tová eyer betovi, uveyom ra'av re'el gala et ze leumat ze asa a Elohim. Sinta-se feliz nos dias afortunados e pondere nos dias de adversidade. Deus os fez a todos correspondendo um ao outro, para que não pretenda o homem alcançar significados além dos que ele transmite. Esse verso, amigos, nos ensina a aceitar tanto a prosperidade quanto a adversidade, reconhecendo que ambos são parte do desígnio do Criador, há oportunidades para o crescimento espiritual. Muito bem, nessa parte da aula vamos ver algum segredo da Kabbalah e do Zohar. Em Gênesis, no capítulo 41 e 36, é dito assim: o alimento pode então ser retido como uma reserva para a terra quando os 7 anos de fome vierem ao Egito, e assim a terra não será destruída pela fome. Então, José, ele tinha um plano para salvar o Egito nos anos de fome. E porque ele tinha o controle sobre toda a comida, ele pôde levar esse plano adiante. Nós lemos no Zohar Miketz, no capítulo 113, o seguinte: Tazei, Ketiv Yosebhu Shalit Hal Haaretz, Da Shimshad Shalit Besincharan Ben Irland, Vezam Lam Lechol HaMishbir Lechol An Haaretz, Dechan Aur Nachar Denaged, Venafek Neim Itzanu Lekol Umitman Parachin Shumatin Lecholal, Uvegimledam Kolchol, Sakdin Legabei Dealchu Atach, Dechamleim Lach Milan, Be'alamadelah Matalegin, Be'mazalá, Ve'okmuah. Traduzindo, vem e veja, e está escrito: e José era o governador da terra. José é o sol, Zeirampim, pois José é Yesod de Zeirampim, que governa sobre a lua, a Nukva, iluminando-a e a sustentando-a. E ele vendia a todo o povo da terra, como o rio que flui e sai do Éden, Yesod, chamado José, provendo nutrição a todos. De lá emergem as almas de todos os homens. Por isso, todos se curvam diante desse lugar, pois não há nada no mundo que não dependa do Mazal, e Yesod, como já foi explicado. Então vamos entender um pouquinho melhor, na prática, o que o Zohar está dizendo aqui pra gente. Então, na Kabbalah, José é associado com Yesod, a Sefirá, que representa o fundamento que conecta e sustenta o mundo físico. E assim como José conectou e sustentou o Egito durante os anos de fome, essa Sefirá de Yesod é quem sustenta espiritualmente o nosso mundo físico. Em nossas vidas, este ensinamento, na verdade, nos encoraja a sermos semelhantes a Yosef e a Sefirá de Yesod, uma fonte de sustentação e apoio para outras pessoas, canalizando os nossos recursos e forças para ajudar a nossa comunidade em tempos de necessidade. Então, um exemplo prático disso. Imagine que você é um especialista em uma determinada área de conhecimento ou tem alguma habilidade. Você pode ser o Yesod em sua comunidade ao compartilhar essa habilidade, seja ensinando o outro, seja oferecendo o seu serviço quando as pessoas estão realmente precisando. Isso pode ser tão simples quanto ajudar um vizinho com um problema de informática, ou tão complexo quanto coordenar um grupo de voluntários durante uma questão comunitária. Existe um verso no Tanakh que está muito bem alinhado com esse conceito. É o ensinamento que nós encontramos em Provérbios, capítulo 10, verso 25, que diz assim,
Sha'ar be'ed sufar be'tzadik yesod olam. Quando passa o furacão, o ímpio desaparece, mas o justo é o alicerce eterno. Esse verso compara o justo a um alicerce eterno. Assim como Yesod é o alicerce que sustenta o nosso mundo, e assim como José serviu de apoio para todo o Egito, nós somos chamados a ser uma fonte de estabilidade e sustento no nosso mundo. Então, para concluir, amigos, a gente precisa lembrar que, assim como José, todos nós temos a capacidade de transformar os nossos sonhos em realidade e as adversidades em oportunidades. Eu realmente espero que esse vídeo, inspire você a buscar sabedoria e força nos ensinamentos da porção de Miqueias. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, de seguir, de compartilhar e comentar. Juntos podemos aprender e crescer com as lições maravilhosas da nossa Sagrada Torá. Tudo de melhor sempre e até a próxima. Tchau, tchau.